Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes. Vamos ler alguns versículos do capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arote-Ragoim. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra, feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Certo dia ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse-lhe: O Senhor Deus de Israel te ordena: vai, ajunta 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Cícera, chefe do exército de Jabim, te ataque com seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quizon, e o entregarei nas tuas mãos. Vamos ao capítulo 5, verso 20. Desde os céus as estrelas guerrearam, desde as suas órbitas guerrearam contra Cícera. 5:21. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro de Quizon. Avante, minha alma, sê forte. Então os cascos dos cavalos golpearam a terra na fuga precipitada dos seus valentes. Vamos aqui agora ao capítulo 5, verso 31. Ó Senhor, morram assim todos os teus inimigos. Entretanto, os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego durante 40 anos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos, meu Deus, mais uma vez pela oportunidade de pregar a tua palavra. Eu suplico o teu poder, a tua força neste momento sobre a minha vida, tomando, Pai Santo, por controle os meus sentidos. Eu os coloco à tua inteira disposição para pregar a tua palavra nesta manhã, para levar avante a comissão que está sobre a minha vida, disposição do teu evangelho, da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa a minha vida, eu te suplico. Senhor Jesus Cristo, eu te suplico por todos que se encontram aqui na Remanescente, por todos que vão ouvir essa palavra, que sejam impactados com o poder inerente desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o poder do Espírito Santo os envolva como envolveu Débora, como envolveu a Baraque e os heróis da fé ali. Em nome do Senhor Jesus, nos conceda a vitória contra o mal, nos conceda a vitória contra os inimigos de nossas almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos cumprir, Pai Santo, essa profecia, brilharmos como verdadeiros, Pai Santo, luzeiros nessa terra de trevas. Que possamos, assim como o sol nasce, possamos renascer convictamente em natureza imperecível, Pai Santo, com a tua ação sobrenatural sobre o nosso viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em ti esperamos, Senhor Jesus Cristo, em ti aguardamos. Fala conosco nesta manhã, renova as nossas forças e esperanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Muitos de nós conhecemos que o livro de Juízes contém os seus ciclos, né? Vemos constantemente o povo de Deus estar transgredindo os preceitos da lei de Moisés, que foram tão exortados por Moisés ali no livro de Deuteronômio. Ali há uma compilação das principais leis que deveriam ser obedecidas.
e a importância de se obedecer à condicional da lei para que eles não viessem a perder tudo que conquistaram. A importância de assim vivenciarem uma adoração ali restrita, exclusiva somente a Deus, não poderia deixar de ser transgredida. Enquanto eles estivessem adorando a Deus, se submetendo em obediência à lei de Moisés, eles prosperariam. Se houvesse desobediência e trocassem o Deus verdadeiro pelos falsos deuses de Canaã, eles poderiam ser derrotados, destruídos e perderem as suas conquistas. São sete constantes ciclos repetitivos, né? De rebeldia, apostasia, opressão, clamor e arrependimento, e aí o Senhor envia a salvação e o livramento por meio de juízes. Em especial, aí vemos que a opressão de Sísera, o comandante de Jabim, um dos faraós, um dos reis. Jabim era o título de uma liderança dentre os cananeus, que estava ali oprimindo por 20 anos a nação de Israel, em especial a tribo de Naftali e Zebulon, eram as tribos mais oprimidas. E vemos que essas tribos, elas traziam, além de estarem pilhando, levando ao empobrecimento, uma pesada tributação, levava o povo de Deus, que era o dono da terra, agora a estarem subordinados, estarem empobrecendo por conta desta opressão. Infelizmente, o tempo que nos cabe aqui é pequeno. Existem muitos detalhes históricos que são mais relatados no Cântico de Débora do que registrado em todo o capítulo 4. O Cântico de Débora, ali constatando a grande vitória que o Senhor deu ali no Vale de Megido, em Armagedon, né? Demonstrou uma prévia, uma grande vitória de Deus, de um povo desarmado, armados com pedaços de pau, só munidos de fé e confiança no Senhor, contra um exército super bem aparelhado, como está citado no capítulo 4, verso 3. O exército de Jabim, de Sísera, mais detalhado ali, o comandante tinha 900 carros de ferro. Um exército super bem preparado foi derrotado pelo poder do Senhor. O Senhor fez milagres. Assim como fará também, como eu disse, foi uma prévia, a grande vitória do Senhor Jesus Cristo em sua vinda para salvar o seu povo no mesmo local. Ele vai salvar a nação de Israel dos exércitos do anticristo que ameaçam invadir e destruir a cidade amada. Então vemos aí que após a morte de Eude, né, um dos juízes, nós vemos que o povo de Israel volta a fazer o que é mal, volta a desagradar ao Senhor, começam a desobedecer, transgredir os preceitos da lei, e eles são submetidos agora a esse Jabim, rei de Canaã. E como é citado logo no verso 2, esse Sísera possuía esses carros de ferro, era o comandante, tinha ali seus carros de ferro, e isso era uma grande vantagem. Essas tecnologias ali concediam aos cananeus esta grande vantagem. Note que praticamente durante os 300 anos do período do livro de Juízes, a gente vê que a nação de Israel não tinha tecnologias de guerra. Até lá no livro de Samuel, o último juiz, nós vemos que os filisteus dominavam as tecnologias de manufatura do ferro, e eles controlavam o armamento, eles controlavam ali as armas, a fiação de ferramentas, e dessa forma subordinavam o povo para impedir que a nação de Israel se levantasse em rebelião. Então veja que é sempre assim. Sempre que se levantam ditadores, a primeira atitude é desarmar as pessoas subordinadas para que não hajam insurreição. E o controle é terrível, levando à pobreza. A pessoa fica naquele nível social e não consegue ascender, não consegue empreender, e tudo que conquista é tirado pelos dominadores. Coisa semelhante aos dias de hoje. Nós já vemos em algumas nações isso ser implementado, e é um sucesso para aqueles que dominam. Mas vemos que o nosso Deus está atento. Ele está atento ao clamor daqueles que se revoltam com relação a essa situação de opressão,
de exploração das conquistas, da riqueza. A terra que foi prometida perpetuamente a Abraão, agora estava sendo pilhada pelos cananeus. A força e a opressão do inimigo era muito intensa. E nós vemos aqui que Deus vai levantar alguém, vai levantar uma mulher chamada Débora. Vemos o destaque, né? Esse livro de Juízes traz o destaque de algumas mulheres aí, né? Em especial nesta história, o destaque de Débora, que significa abelha, era casada com um homem também, um servo de Deus, cujo nome, a tradução, né, Lapidote, significa tocha, né? Ela era casada com esse homem e com certeza ela, por amar a palavra de Deus, a lei do Senhor, o Espírito Santo a usava para entregar juízos, resolver litígios, cuidar do seu povo, orientar o seu povo. E num dia específico ali o Senhor atenta ao clamor do povo. O povo estava oprimido, o povo estava empobrecendo, o povo estava submetido e o povo estava entristecido. Deus vai usá-la para levantar um Salvador, que vai promover o livramento, que vai promover o livramento daquela situação opressiva. E quem seria esse, né? Nós vemos que certo dia, no verso 4, 6, certo dia ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: o Senhor, Deus de Israel, te ordena, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e conduze ao monte Tabor. Então veja a revelação que Deus entrega a ela. E é difícil se entregar a revelação de Deus. Nos dias de hoje, pregarmos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele é Senhor, que Ele é divino, gera controvérsia até entre algumas denominações que se dizem cristãs evangélicas, pois muitas denominações já não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é divino, que Ele é Senhor. Entregar revelações da palavra de Deus gera incredulidade, principalmente no meio científico e acadêmico, pois os nossos filhos estão sendo doutrinados nas academias, nas universidades, a serem ateístas, a serem esquerdistas, progressistas, e acabam desprezando a palavra de Deus. Na conjectura ao qual Débora ali recebe o Espírito Santo e traz essa revelação, ela entrega num período de tamanha opressão, ao ponto de Baraque, um dos juízes, né, ficar ali um tanto que temeroso diante da revelação de que ele haveria de encabeçar um exército de 10.000 homens, dentre a tribo de Naphtali e Zebulon. Tribos pequenas, né? Deus escolhe tribos pequenas, de não tão destaque. As tribos mais prósperas de Judá, de Efraim, de Manassés, eram as tribos mais ricas. Então ali nós vemos que ele, escolheu da tribo de Naphtali, Zebulon, as tribos pequenas. Essa é a forma de Deus, assim, realizar a sua obra e o seu sinal, os seus sinais sobrenaturais, usando os vasos pequenos, os fracos, os que se sentem inúteis, e pelo poder do Espírito do Altíssimo, manifestar a glória e fazer grandes feitos, realizar grandes feitos. Isso é o que o Senhor quer fazer. Diante da perplexidade da revelação que Débora entrega a Baraque, nós vamos ver algumas coisas interessantes, né? Veja que Deus vai revelar também o que Ele quer fazer. Veja que Deus quer revelar o que Ele quer fazer. Ele fala até o local onde Ele vai realizar o milagre. Veja: farei com que Cícera, chefe do exército de Jabim, te ataque com seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quizon, eu entregarei nas tuas mãos. Veja que Deus está apontando o local. Você vai para lá com 10.000 homens, Baraque, lá para o vale de Armagedon, de Megido, próximo do ribeiro, e é ali que eu vou envergonhar o inimigo. Ele vai te assustar com os carros de ferro, né? Eles vão pensar da sua forma soberba, na sua mentalidade soberba, nós vamos assustá-los só quando colocarmos enfileirados os nossos carros de metal, carros de ferro. Eles não têm arma, nós controlamos, nós temos o monopólio da afiação das ferramentas, e no máximo que Baraque ali seria o seu exército com um bando de gente maltrapilho, com pedaços de pau, com foice, com garfo de carpir feno, né, compás,
com instrumentos de lavoura para enfrentar um exército fortemente armado. Então, imagino que Baraque, diante desta revelação, né, falou: meu Deus do céu, olha a revelação que essa mulher está me entregando. Já pensou que vexame, né? O palco das grandes batalhas era ali em Megido, até os dias de hoje. Né? Nós vemos que a Primeira Guerra Mundial, o general Allenby venceu ali o Império Turco Otomano neste mesmo local. Davi também enfrentou inimigos ali. Né? Um dos reis também morre ali naquele local. É o palco das grandes batalhas. E aí imagine, Baraque, o palco das grandes batalhas poderá ser o local onde 10.000 soldados, 10.000 do meu povo vão ali morrer. Veja a insegurança que todos nós temos diante daquilo que Deus está revelando à nossa vida. Deus nos promete uma grande vitória, Deus promete realizar algo, e como nós ficamos? Hoje começamos a nos sentir muitas vezes inseguro. Tentamos com a nossa razão limitada descobrir o jeito como Deus vai agir, como Ele vai fazer, mas Ele está prometendo: vou realizar. Da mesma forma, hoje nós muitas vezes desprezamos a palavra de Deus. O Baraque aqui, ele está cheio de medo, de insegurança, como todos nós ficamos. E Deus também já usou o profeta João para dizer o que vai acontecer de novo nesse local, lá no Vale de Megido. Né? O inimigo vai tentar cercar Israel, mas como Deus prometeu, ele virá para salvar. Quando todas as nações vierem pelejar contra Israel, o Senhor pelejará por vós. Ele prometeu colocar, o mesmo que foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos, prometeu colocar os seus pés novamente ali no Monte das Oliveiras. Ele prometeu vir salvar o seu povo. Quando, como assim é revelado por Zacarias, ele vai mostrar as mãos perfuradas. O Senhor Jesus, na sua vinda, voltará. Imagine que o Deus que revelou isso a Débora cumpriu em pormenores, em detalhes, como ela revela aqui no cântico, tudo que o Senhor fez, né? Ele vai fazer de novo lá em Megido, e Ele tem poder para fazer na sua vida. Particularmente já recebemos revelações da parte de Deus, e nós vamos vendo Deus em tempos determinados realizar aquilo que Ele nos prometeu. Basta nós desejarmos, basta nós querermos, basta nós confiarmos naquilo que Deus revela em sua palavra. Se Ele foi com os heróis da fé, se Ele cumpriu as promessas na vida dos heróis da fé, se eles permaneceram firmes na presença do Senhor, receberam no devido tempo o cumprimento. Qual é a intenção de Deus para as nossas vidas? Jeremias 29:1, ele nos fala, né? Jeremias capítulo 29, ele fala dos intentos do Senhor. Deus tem planos bons para a nossa vida, desde que nós nos sujeitemos a Ele. O Senhor constrói um projeto, o Senhor constrói o seu propósito em nossas vidas, independente da circunstância. Temos que nos alinhar à vontade do Senhor. Então veja, o Senhor vai atuar. Na hora que Cícera ficar sabendo que existe uma rebelião aqui, ele vai organizar os seus carros de ferro e diz: vou trucidar agora esse povo rebeloso, para que nem outro povo dominado dentre as tribos de Israel tente se rebelar. Vou trucidar lá no... É Deus quem está atuando. Faz o inimigo na sua soberba ser envergonhado, como foi lá no Vale de Megido. Veja algo interessante que vem, de certa forma, destacar essa insegurança que muitas vezes nós temos diante da profecia revelada às nossas vidas. Veja, Juízes 4:8. E Baraque disse-lhe: se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Então aqui ele quer colocar em prova, ele quer tirar a prova dos 9, igualzinho um cálculo matemático, para saber se a revelação entregue por Débora era verdadeira. Se você disse que Deus falou por meio da tua vida, então você vai querer fazer parte desta revelação. Se Deus revelou isso para você, Débora, você vai querer participar. Você não vai querer lá passar uma vergonha junto comigo. E aí veja que ela respondeu. Ela respondeu: é certo que irei contigo, mas a honra desta expedição não será tua, pois o Senhor entregará Cícera na mão de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes.
Então veja que interessante aqui, né? Que esta situação de dúvida, de incredulidade, de certa forma, trouxe um certo entristecimento. E Deus revelou ali uma palavra para Débora diante da insegurança de Baraque. Já que você não está confiando, você vai ver que a honra de destruir, pois sua glória seria maior se você vencesse a guerra pela glória do Senhor, pelo poder do Senhor, e assim cortasse a cabeça do inimigo, né? A exaltação ao teu nome aqui no livro de Juízes seria maior. Mas como você duvidou, como você foi inseguro e você foi persistente na insegurança, a glória de destruir Baraque não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E essa mulher era Jael, né, da tribo dos queneus, que até tinha um certo grau de parentesco com Moisés, né? Logo no início do livro de Juízes, o historiador Samuel faz questão de destacar ali os queneus, e às vezes a gente vai lendo ali a história e não percebe por que Samuel fez questão de falar desses queneus aqui. Aí vai ficando mais claro, né, a importância da tribo dos queneus, né, que tinha um grau de parentesco com Moisés, pois dali ia se levantar uma heroína. Depois eu falo algo interessante acerca desta mulher, que Deus criou até certa forma no meio da batalha, da grande vitória, a forma dela se vingar das humilhações que ela passou, que é um grande ensinamento para a igreja, né? O Senhor é Deus vingativo, né? Eu fiz questão de destacar no capítulo 5, né? Ó Senhor, morram assim todos os teus inimigos, né? A gente às vezes vê o evangelho da forma como é difundido nos dias de hoje, e a gente, né, fica, Senhor, pesa a mão no inimigo. Não, a gente fica, meu Deus do céu, eu não posso fazer macumba gospel, né? Veja como Simão e o mago foi referido na oração, lá quando o apóstolo se dirige a ele, né? Maldito, homem usado pelo diabo, né? É forma imprecatória, né? Veja Ananias e Safira e tantos outros pessoas más, né? O Senhor, da mesma forma como existem os salmos imprecatórios, onde o salmista coloca e submete os seus inimigos ao juízo de Deus, bem assim naquele período lá, os que traziam a opressão eram não só inimigos de Deus, inimigos do povo, inimigos de Deus e idólatra, adoravam cultos aos outros deuses e se vangloriavam em oprimir os outros povos e glorificavam aos seus deuses por oprimir outros povos, em especial o povo de Deus, né? Então ela está revelando, ó, a glória não vai ser sua, Baraque, porque você foi persistente em duvidar na sua inconstância. E aí vemos no verso 10, onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Aí veja que ele cita aí no verso 4:11 essa situação dos queneus aí, tá? E aí vamos aqui ao verso 13. Cícera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, desde Arosete e Ragoim até o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiam. Diante desse versículo aqui, nós montamos toda uma conjectura muito importante. Imagine ali que Débora aceita o desafio, pois ela confiava em quem lhe entregou a revelação e a revelação de vitória, lhe entregou até os detalhes de como seria esta grande vitória, até quem ia derrotar o inimigo. Mas imaginem aqueles 10.000 homens que foram convocados. Com certeza, grande parte dos homens, como vão ser relatados aí no capítulo 5, não vão aceitar enfrentar o desafio. Não, tá bom a gente continuar sendo oprimido, tá bom nós perdemos nossa terra, tá bom nós perdemos as nossas filhas serem abusadas, serem vendidas como escravos, tá bom. Veja que algumas pessoas vão se conformando com a escravidão e não querem participar
do grande projeto de libertação. E imaginem também que esses 10.000 homens voluntariosos, dentre ali se destacaram muitos que corajosamente disseram basta, chega do povo de Deus ser dominado, chega do povo de Deus estar submetido à derrota, ao fracasso, chega, precisamos vivenciar fase de abundância, como foi prometida na lei de Moisés, uma vida de abundância, confiando em nosso Deus, como Josué e Caleb tiveram vidas abundantes por obedecerem a Deus. Está na hora da gente vivenciar isso nas nossas vidas. Por obedecer ao Senhor, viver vida abundante. Imagine que diante daquela situação, aqueles soldados marchando, sendo conduzidos ali por Baraque, e ao seu lado, na carruagem, estava ali a Débora. Aqueles homens iam ali pensando, meu Deus, estão chegando no palco onde vai ocorrer a grande guerra. E um olhava para o outro, não tem escudo, não tem espada, não tem armadura, sem tecnologia de guerra alguma para enfrentar um exército fortemente armado, com carros de ferro, né? Ganhar a guerra seria fácil, simplesmente ali alinhados os carros de ferro e passariam por cima de exércitos inteiros, exércitos numerosos. Então eles ficavam imaginando, alguns poderiam até imaginar a grande derrota e a grande vergonha de ser atropelado por um carro de ferro. Mas veja que Débora está tendo visões, Débora está tendo a visão do que vai acontecer, ela está confiante na revelação que foi concedida ao seu coração, porque ela está vendo quem? Ela está vendo o grande eu sou, o anjo do Senhor, o mesmo que convocou Moisés para ir ao Egito, o mesmo que apareceu para Josué ali próximo de Jericó, e ele manda descalça as sandálias do teu pé, e ele está com espada desembainhada, e Josué o adora. É o mesmo que está, de certa forma, ali sendo demonstrado no capítulo 1 e 2 do livro de Juízes. É o grande eu sou, o Senhor Jesus Cristo, estava indo adiante. Ela está tendo essa visão. Ela está olhando no plano espiritual. Quando nós temos grandes batalhas, grandes enfrentamentos, abrem-se portas, e quando se abrem portas e oportunidades em nossa vida, são situações em que nós vamos enfrentar desafios, onde vão ser cobradas metas da nossa vida, onde nós temos que obedecer, sermos compromissados com Deus, temos que testificar a Cristo, onde talvez esse ambiente onde vamos ser colocados envolve ali pessoas de outros credos religiosos, haverão-se disputas, concorrências, e os nossos olhos vão ver isso, vão ver os agentes do diabo muitas vezes ali sendo levantados contra a nossa vida. E o que nós podemos ver é isso: perseguição, olhares de inveja, palavras de agouro, trabalhos e encantamentos muitas vezes contra as nossas vidas. E nós temos que ver, como Daniel viu, temos que ver, como Débora viu, que primeiramente no plano espiritual, ali estão já à disposição os anjos do Senhor para atuarem em nosso favor. Nós temos que invocar o Senhor Jesus Cristo e suas miríades de anjos, os seus anjos, para atuarem contra nós. Porque Satanás não vai vir para te fazer carinho, ele vai usar o que for, até mesmo algumas falhas que cometemos, para tentar nos derrubar e não cumprir o propósito de Deus naquele lugar, naquela fase onde o nosso Deus nos colocou, até mesmo no casamento. Quantos casamentos invejáveis você viu lá nos anos 80, nos anos 90, ou em determinadas fases da sua vida, né? Se olhava para algumas pessoas e dizia, esse aí vai fazer um grande casamento, esse aí vai vencer na vida, esse aí vai ser um grande engenheiro. Eu conheço uns 10 testemunhos de pessoas que tinham tudo para vencer na vida, e hoje quando você vê a pessoa, você sente muita pena, muita dó, porque a pessoa sofreu ataques, sofreu bombardeios, não soube lidar ali no meio da batalha. E às vezes você vê assim a foto da pessoa, a pessoa traz as cicatrizes
as cicatrizes que o combate desferiu contra a vida da pessoa. Muitos ficam até pelo meio do caminho, nem conseguem, não dá tempo a pessoa retornar para o Senhor e ser ali santificada e alcançar a salvação. Quantos não ficaram pelo meio do caminho? Quantos não ficaram ali derrotados? Então, nós temos que entender isso, olhar primeiramente que ocorrem batalhas no plano espiritual. Deus nos manda, se Ele nos manda, devemos assim obedecer. Se Ele fala para nós nos posicionarmos, vamos buscar nos encher do poder dEle, obedecer e assim concluirmos o projeto que Ele tem para a nossa vida. Então ela está vendo quem aí? Veja, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Enquanto o exército de Baraque estava caminhando para Megido, o Senhor já estava lá com tudo preparado. Imagine, né, que lá do outro lado também tem o seu lado, né? Não dá tempo a gente explorar aqui, mas no capítulo 5 aí fica destacado que eles estavam ali, as fileiras do exército inimigo de Sísera, né? Fazendo encantamentos, fazendo agouro. Soldados inimigos ali invocando os seus ídolos, invocando os seus demônios, com o intuito de quê? De vencer a batalha, né? E no mundo hoje de empreendedorismo é isso. A concorrência envolve, né? Alguns aí, para poder o seu produto ser massificado e alcançar índices de venda, ele consagra seus produtos aos demônios. Coloca até o nome do produto, nome de demônio. Nome de palavras macabras é colocado no produto para massificar. E às vezes até pronunciando, a pessoa nem se dá conta, né? Está pronunciando o nome do demônio e consumindo aquele produto, né? Veja como as coisas se dão. Por isso que eu falo, é sempre observarmos no plano espiritual. Não devemos nos tornar fanáticos e ignorantes acerca disto, né? Para que o mundo não fique zombando de nós. Mas devemos ter essa convicção dentro de nós, né? De que no plano espiritual vai ocorrer uma grande batalha, né? E nós vemos aí, né? Então o Senhor está aí na frente. Veja no verso 15. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera a fio de espada, com todos os seus carros e com todo o seu exército. Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército de Arosete e Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada. Não restou um só homem. Mas Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber o queneu. Então, aqui no capítulo 4, até o verso 16, a batalha parece que foi transcorrida ali em questão de segundos, a vitória ocorreu. Mas ocorreram